E se enquanto alguém estiver orando por um milagre, você já for a resposta e o seu passo de fé vai te levar para você viver um milagre, mas também para outras pessoas usufruírem desse milagre. Isso foi o que aconteceu na vida de Rebeca antes dela se casar com Isaac. É uma história muito conhecida, mas que acontece até hoje, na minha, na tua vida, através de passos de fé que nós precisamos dar, muitas vezes como resposta na vida de outras pessoas. Sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo semanal que nós trazemos toda semana para abençoar o teu coração, para te trazer uma palavra, um incentivo, para te trazer um direcionamento de Deus para a tua vida. Amém? Então, vamos começar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, já clica aqui no sininho rapidinho, se inscreva. A gente está finalizando hoje a nossa série Passos de Fé. Falamos sobre várias outras histórias e como a gente deve se posicionar quando a gente precisa dar passos de fé na direção do que Deus já tem para mim e para a tua vida. Amém? Então Deus muitas vezes já preparou uma promessa para mim e para você, só que às vezes nós estamos a um passo de fé de realmente usufruir dessa promessa, viver a plenitude desse milagre. Amém? Então vamos para essa história. Se você ainda não conhece, olha os segredos que existem por trás dessa história. Vamos lá para Gênesis capítulo 24, versículo 7 primeiro. Ó. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e quem falou comigo, que jurou para mim, dizendo: a tua semente eu darei esta terra, e ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. E se a mulher não quiser te seguir, então tu estarás livre do meu juramento. Somente não leves o meu filho para lá novamente. Então, o que Abraão estava falando aqui nesse momento com o seu servo? Abraão estava conversando com o seu servo, ele estava numa fase final da vida, então ele já sabia que ele estava ali prestes a morrer, ele estava muito doente, e ele chega para o servo que ajudava ele a tomar conta de tudo e fala: servo, seguinte, eu quero que você vá para a cidade de onde a gente saiu, vai lá para Naor, que é a cidade onde eu morava, e eu quero que você vá lá e busque alguém que seja do nosso povo para se casar com meu filho. Só não deixa o meu filho se mudar para lá, faz qualquer mulher que se mude para cá. Então vai lá e arruma uma esposa pro meu filho. E o servo fala: mas senhor, e se essa mulher não quiser vir, o que eu faço? E ele falou: fica tranquilo, porque Deus já falou comigo sobre isso. Um anjo vai diante de você e ele vai te ajudar nisso. Então aqui Abraão estava debaixo de uma promessa que ele tinha recebido de Deus e ele dá uma direção para o seu servo. E esse servo então, meio que sem saber o que fazer, ele decide obedecer o seu senhor e ele vai para essa viagem, pega 10 camelos de Abraão e ele vai para essa viagem para buscar uma esposa para Isaac. Só que olha como é que é o contexto desse servo. E muitas vezes, como nós estamos no lugar desse servo, nós recebemos uma ordem, às vezes que a gente não tem nem como contestar, às vezes vem de um chefe, às vezes vem de um senhor, às vezes até mesmo de um sócio, talvez até mesmo do teu marido, da tua esposa, que a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que apenas agir diante daquela direção, que a gente precisa fazer algo. Mas quando a gente vai agir em cima disso, a gente não sabe como que isso vai acontecer. Esse servo sai de uma região para ir para outra, leva 10 camelos e ele tem que voltar com uma esposa para o seu senhor. Olha que situação estranha. Olha que contexto difícil, muitas vezes para um olhar racional, para um olhar humano. E esse servo sai, leva lá os 10 camelos, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que acontece exatamente o seguinte: ele para e ora. E quando aquele servo decide orar, ele faz uma oração para Deus e ele pede exatamente assim para Deus. Ó, ele fala assim, aqui ó, calma aí, deixa eu só achar aqui. Versículo 12 agora. E ele disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito nesse dia e mostra bondade para com o meu senhor Abraão. Repara que ele não ora para si, ele tem uma missão para cumprir, mas ele não ora para si, ele ora para o senhor dele. Olha quão humilde era o coração desse servo. E depois no versículo 13, eis que estou em pé aqui junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro e beberei. E ela responder, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Essa seja a que designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para com o meu senhor. E aconteceu que antes que ele terminasse de falar, saiu Rebeca, que era nascida de Betuel, filha de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. Até aqui tá bom, porque se você já conhece essa história, você sabe que antes dele terminar a oração, a Rebeca apareceu. Ou seja, enquanto ele estava finalizando a oração, Deus já tinha providenciado um milagre. Ou seja,
aquele milagre para aquele servo era aparecer uma mulher que era da família de Abraão, mas que ao mesmo tempo topasse se mudar para se casar com Isaac e morar em outra terra. E aí ele decide então, a Rebeca aparece, ele decide então ficar ali com seus camelos, e aí acontece exatamente o que ele orou. Ou seja, a oração dele era: Senhor, envia uma mulher que vai não só alimentar, vai não só oferecer água para os camelos, mas oferecer água para mim, mas também vai oferecer água para os camelos. Ou seja, vai ser uma mulher generosa, vai ser uma mulher bondosa, vai ser uma mulher que vai realmente se dedicar para aquilo. E aí a Rebeca aparece pouco antes da oração ser finalizada. Então, antes da oração finalizar, Deus já chegou com a resposta. E muitas vezes isso acontece na minha e na tua vida, quando nós estamos no lugar desse servo, orando, pedindo: Deus, qual é o passo de fé que eu preciso dar, o que eu preciso fazer, e Deus já chega e aparece com a resposta. Antes mesmo da gente concluir a oração, Deus já chega com uma resposta. Mas a gente precisa estar com o olhar espiritual atento. Porque esse servo, ele estava atento, ele sabia que ele precisava buscar uma mulher, ele sabia quais eram os pré-requisitos, ele sabia o que ele estava ali buscando. Muitas vezes nós não encontramos o que precisamos, primeiro porque nós não sabemos o que precisamos. Muitas vezes a gente está procurando qualquer coisa, está disperso no meio da multidão, procurando um pequeno pré-requisito, quando na verdade Deus espera de nós algo muito específico. Sabe, eu contar uma história pessoal minha, eu e minha esposa, nossa família, a gente se muda muito. Muitos familiares nossos brincam que a gente não consegue ficar mais de um ano no mesmo lugar. E, de fato, nós gostamos muito de nos mudar por conhecer outras regiões, mas muitas vezes a gente se muda, às vezes, no mesmo bairro. Então não é uma questão de mudar a geografia como um todo, mas é uma questão, às vezes, de ter um espaço um pouco melhor em algum sentido, alguma coisa melhor para o trabalho, alguma coisa melhor para as crianças, alguma coisa melhor ali, a gente tem um cachorro, por exemplo, então alguma coisa melhor no nosso dia a dia. E certa vez a gente estava se mudando, a gente estava buscando um imóvel que atendia tudo que a gente buscava, e chegou um momento que eu e minha esposa tivemos um leve desacordo entre o que era prioridade para mim e o que era prioridade para ela. Eu lembro que na época, para mim, um quarto a mais era mais importante, quarto e área para mim era mais importante. Para ela, ela valorizava muito a vista do negócio. Eu falei: poxa, amor, mas a gente não vai ter tudo no mesmo lugar. A gente precisa saber priorizar. E chegou um momento que ela falou assim, e olha que foi a minha esposa, hein? A minha esposa chegou para mim e falou: amor, você não tem fé, não? Vamos usar a nossa fé, vamos colocar tudo no papel que é prioridade para mim, prioridade para você, a gente entra em acordo. E se a gente estiver em acordo com isso, se a gente orar sobre isso, Deus vai prover exatamente o imóvel que a gente está buscando. E que aconteceu exatamente assim. A gente botou no papel, eram mais ou menos, e olha que não era uma, duas, três coisas, eram mais de 10 itens que a gente botou nesse papel e fizemos uma oração juntos. Uma semana depois, aproximadamente, apareceu exatamente o imóvel que a gente precisava, não estava nem anunciado nem nada, e a gente encontrou exatamente o imóvel que a gente buscava. Então, muitas vezes, a falta de clareza da especificidade do que você está orando para Deus é o que às vezes te impede de você encontrar o que você quer. Como esse servo ele sabia exatamente o que queria, então ele orou de uma maneira muito específica. E aí, antes de finalizar a oração, Deus já entra com a resposta. Mas aqui tem um outro segredo, que não é apenas o passo de fé desse servo, mas é também o passo de fé da própria Rebeca. Porque a Bíblia diz que logo depois que ela apareceu, ofereceu bebida para o Senhor, só que além de oferecer bebida para o Senhor, não, para o servo, além de oferecer bebida para o servo, ela depois, de livre e espontânea vontade, por proatividade, ela decide também ajudar e dar água para os camelos. Detalhe, não sei se você sabe disso, não sei se você tem ideia desse tipo de informação, mas um camelo costuma beber pelo menos uns 100 litros de água por dia. Então vamos supor que naquela lei eles beberam, sei lá, 50 litros. Sou engenheiro, eu gosto muito de matemática. Então, a primeira coisa que quando eu meditei nessa história foi fazer conta em cima disso. Eu falei: caramba, peraí, quanto que bebe um camelo? Pô, 100 litros no dia. Se ele bebeu 50 litros ali, naquela vez que a Rebeca levou, cara, um camelo daquele ali já bebe 50 litros. Só que um cântaro cabe uma média de uns 10 litros. Então, para cada camelo, ela teve que ir e voltar com pelo menos uns 5 cântaros por baixo. E eram 10 camelos. Então ela levou 50 cântaros. Então imagina, essa mulher fez no mínimo, a Bíblia não fala, então é uma conta hipotética, óbvio, mas essa mulher fez no mínimo 50 viagens de ida e volta com aquele cântaro para poder saciar a sede daqueles camelos. Fora as viagens que ela fez para o próprio servo. Então imagina como é que era o coração dessa mulher. Porque muitas vezes você, mulher, talvez que esteja ouvindo aqui agora, muitas vezes para servir o teu marido, para servir o teu filho, para servir, às vezes, o teu chefe, se você é funcionária de uma empresa, às vezes a gente já faz com um mau gosto. Até mesmo você que é homem também. Agora, imagina para uma pessoa que você nem conhece,
que você chegou ali, estava buscando uma água, estava fazendo algo que era do teu dia a dia e você viu alguém precisando. Trazendo para um contexto mais atual, porque hoje em dia não é tão comum esse conceito de a gente sair para buscar água, né? Hoje em dia a gente tem água encanada, mas isso era uma tarefa muitas vezes rotineira de uma mulher nessa época. Então imagina, sei lá, vamos pensar que você é uma esposa e você cuida dos teus filhos e de repente aparece, sei lá, o filho, o teu sobrinho e filho de outras pessoas e você precisa cuidar deles ali por uma semana. Imagina algo nesse sentido, ou às vezes, sei lá, você vai cuidar de uma tarefa doméstica, como lavar uma roupa, alguma coisa assim, de repente alguém te pede ajuda para você lavar muitas roupas de uma vez só. Imagina. Então, se a gente às vezes não tem o coração preparado para servir, muitas vezes a gente não consegue dar passos que são passos simples, ordinários, não é nada extraordinário. Era um passo que para essa mulher era algo que ela já fazia todo dia, só que era um passo que ela precisava dar com mais volume ali, com mais constância, eram 50 cântaros no mínimo, para ajudar um servo que ela nem conhecia, ela nem sabia quem era totalmente desconhecido, mas através de um passo simples dela, acabou virando um passo de fé que destravou o milagre também sobre a vida dela, porque ela estava, na verdade, cumprindo uma profecia, mas para isso ela precisava fazer o ordinário. Muitas vezes, o nosso passo de fé, a gente acha que é um passo extraordinário, do tipo, eu tenho que fazer igual Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E a gente começa, às vezes, a fantasiar algo muito espiritual, que você tem que sair de um estado, de uma cidade e tudo mais. Eu, por exemplo, estou vivendo isso nesse momento, estou me mudando de um estado para outro, mas, na prática, às vezes, Deus só quer de mim, de você, passos ordinários. Deus só espera de mim e de você que nós façamos o básico, que nós provemos o nosso caráter, a nossa fé, às vezes por meio de poucos hábitos do nosso dia a dia. E nesse caso, dois passos de fé de pessoas diferentes se encontraram para destravar e viverem um milagre. O passo de um servo que orou pelo seu senhor e pela sua missão, e um passo de uma mulher que estava indo buscar água para sua família, mas que a partir da boa vontade dela, a partir da generosidade dela, ela decidiu ajudar um estranho. E através desse passo ordinário de Rebeca e desse passo de fé, de oração do servo de Abraão, esses dois acabam vivendo um milagre a partir dali e a vida de ambos é radicalmente transformada por conta de um passo de fé de cada um. Olha isso. Muitos de nós estamos a um passo de fé, de vivermos coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Deus tem milagres preparados. Esse milagre já estava instaurado no mundo espiritual. Muitas vezes, quando nós paramos para orar, nós oramos por coisas que Deus já declarou sobre a nossa vida. Só que para a gente acessar, a gente precisa de um passo de fé, ou muitas vezes um passo ordinário, que vai nos permitir acessar ambientes extraordinários. Amém? Espero que essa palavra tenha feito sentido para você, que Deus tenha falado contigo através dela. Para a gente finalizar esse vídeo e essa série, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos a Ti, Pai, cada detalhe do nosso dia, da nossa vida, os passos de fé ordinários, extraordinários. Nós cremos, Pai, que através de cada passo de fé que o Senhor espera de nós, existem milagres, Pai, existem bênçãos ocultas que o Senhor já escreveu no livro da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nos permita viver a plenitude do Teu chamado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.